A liturgia da palavra, neste sexto domingo do tempo comum, que nós estamos celebrando, nas leituras, sobretudo na primeira e no Evangelho, vem falar para nós a respeito da lepra, daquilo que ela simboliza, como ela é vista pelo povo judeu e um significado que é dado a ela, a essa enfermidade, a essa doença. Logo na primeira leitura nós ouvimos aquilo que prescrevia a lei de Moisés a respeito dos leprosos. A determinação era que quem estivesse leproso vivesse isolado, fora do acampamento, fora da cidade, na sua cabana. É um preceito muito duro, quanto tão dura é essa doença, essa enfermidade, na época de Moisés e ainda na época de Jesus. A lepra, hoje, ela é conhecida como hanseníase. E hoje, diferente daquele tempo, ela tem tratamento. E somente aquelas pessoas que têm hanseníase e não estão em tratamento são capazes de contaminar a outras pessoas. A contaminação é por meio das vias aéreas superiores. O preceito é duro em si, porque além de isolar a pessoa, e como é uma doença que na época não tem cura, e é uma doença cruel se não é bem tratada, porque ela atinge as extremidades do corpo, dedos, orelhas, nariz. A doença faz com que essas partes, inclusive, sequem e literalmente caiam. Então, é uma doença que deforma e, consequentemente, gera muita dor física. Além da dor emocional, naquele tempo, de alguém viver com essa doença praticamente com uma sentença de condenação. Se não há tratamento, certamente os leprosos morrerão com dor e sozinhos. O preceito é duro por conta disso. O preceito é duro também porque não se conhece uma forma de tratamento, portanto, há a preocupação de evitar o contágio daqueles que são saudáveis, e é mais duro ainda por conta do conceito que os hebreus têm a respeito da lepra. Quem é leproso é visto como alguém que foi castigado por Deus. Quem é leproso é visto como alguém que é pecador. Em torno dos leprosos giram aqueles questionamentos. Quem foi que pecou para que ele padecesse dessa doença? Que pecado tão grave foi esse? Foi ele que pecou ou foi algum dos seus antepassados? Por tudo isso, o leproso era o excluído da comunidade, da sociedade. Era alguém que era repelido por todos. Era alguém que era tido como impuro. Com o poder, podemos dizer assim, de tornar outras pessoas também impuras. Tanto que o simples fato de alguém estar na presença de um leproso já o tornava impuro. O leproso devia carregar junto de si uma espécie de chocalho, de modo que se ele precisasse atravessar o acampamento ou a cidade, as pessoas ouvindo, sabiam que um leproso vinha aí, elas tinham tempo de se esconder para não estar na presença do leproso. O leproso era considerado um ferido por Deus, alguém que foi amaldiçoado. Por tudo isso, o preceito que prescreve a lei de Moisés é um preceito duro, difícil de lidar, mas que até na realidade daquela época é compreensível, diante da possibilidade do contágio. Mas, de fato, o leproso era alguém que era excluído da sociedade. Nosso Senhor Jesus Cristo veio a este mundo com uma missão, a missão de nos salvar, a missão de perdoar os nossos pecados, a missão de nos livrar das consequências da realidade do pecado. E Ele é o Senhor, portanto, na sua missão de Salvador, de Redentor, Ele tem todo o direito de ultrapassar a lei de Moisés, e Ele faz isso com um gesto resoluto de quem tem plenos poderes.
é exatamente essa cena que nós encontramos no Evangelho, quando um homem leproso vai ter com Jesus e lhe implora o seu auxílio. O texto do Evangelho nos dizia que aquele homem lançou-se aos joelhos de Jesus e lhe pediu: se queres, podes curar-me. Aqui a gente para um pouquinho e contempla a fé daquele homem, tido como um amaldiçoado, tido como alguém que tinha sido ferido por Deus, um impuro, uma fé grande, uma fé esplêndida. Aquele homem que foi abandonado pelos seus semelhantes, aquele homem que é tido como alguém que foi abandonado por Deus, manifesta uma fé bem maior do que aqueles que estão ali presenciando o fato e já se consideram seguidores de Jesus. Por que a fé desse leproso é uma fé grande? Porque é uma fé autêntica. É uma fé que não se perde no meio dos raciocínios. É uma fé simples, que também tem uma lógica simples. Se queres, podes me curar. A lógica simples da fé desse homem está na certeza de que ele sabe que Deus pode fazer tudo o que quer. Basta Deus querer e a cura acontecerá. Basta Deus querer e o milagre acontecerá, o prodígio acontecerá. Fé autêntica é fé simples. Fé autêntica é fé que não se perde no meio dos raciocínios. É fé que tem certeza disso. Se Deus quer, Ele vai fazer. Tudo aquilo que Deus pode fazer está ligado ao seu querer, está ligado à sua vontade. Um homem de fé grande, um homem que tem a coragem de fazer um pedido a Jesus e manifesta ao mesmo tempo uma confiança que é ilimitada. Jesus responde aquele pedido com um gesto inédito para aquele povo a quem se proibia qualquer contato com os leprosos. Se estar na presença de um leproso já tornava alguém impuro, imagina fazer o que Jesus fez: tocar o leproso. Jesus estende a mão e o toca. Jesus é Deus, Jesus é o Senhor da lei, portanto, ele pode transgredi-la. E responde o pedido do leproso quase nas mesmas palavras que ele usou ao lhe pedir a cura: sim, eu quero, fica curado. Jesus acolhe, toca, cura aquele leproso. Ao acolher e ao tocar o leproso, humanamente falando, Jesus está transgredindo aquela lei de Moisés que nós ouvimos na primeira leitura. Mas logo em seguida Jesus cumpre a lei, quando ele diz: olha, vai, apresenta-te ao sacerdote e oferece pela tua cura aquilo que Moisés ordenou na lei. Jesus é o Senhor da lei, Jesus pode ultrapassar a lei, mas Jesus não veio colocar uma nova lei no lugar daquela lei tão preciosa para o povo de Deus. O que Jesus faz é levá-la à perfeição. O que Jesus faz é extrapolar os limites da letra e passa para a realidade da caridade, para a realidade da misericórdia, do amor. Estas coisas que necessariamente levam à salvação podem legitimar a infração de determinados preceitos, mas elas jamais aprovam a atitude de quem quisesse desprezar qualquer lei sob o pretexto de uma maior liberdade no exercício do amor. A primeira lei é sempre essa, é o amor. Deus é amor. Deus manifesta o seu amor e a sua misericórdia por nós. Mas o amor não será autêntico se ele não for ordenado segundo Deus, e se ele, o amor, não colocar Deus e a sua vontade acima de tudo. O evangelista Marcos, que narrou para nós a cena que nós ouvimos, explica por que Jesus age dessa forma. Explica por que Jesus realiza este milagre e tantos outros. Porque Jesus foi movido de compaixão. Jesus se encheu de compaixão. Podemos dizer que Jesus se encheu de amor por aquele homem.
Jesus se encheu de misericórdia por aquele homem. E o amor de Jesus por aquele homem é tão grande que faz com que ele ultrapasse o limite da letra, o limite da lei. Jesus tem compaixão daquele homem que sofre com a lepra. Jesus tem compaixão da lepra que destrói o corpo, porque ainda mais ele tem compaixão daqueles que estão sendo atacados por outro tipo de lepra, que acaba assassinando as almas, que acaba matando o espírito. Jesus cura a lepra daquele homem para mostrar, para provar que ele quer e pode curar a outra lepra, que é a lepra do pecado. Assim, aparece claramente para nós a missão de Salvador de Jesus. Ele desempenha isso plenamente, sobretudo naquele momento em que a nossa salvação aconteceu. Ele tomou sobre si a nossa dor, ele tomou sobre si o nosso castigo, ele tomou sobre si os nossos pecados, mesmo sendo inocente. Jesus abraça a lepra do pecado para que nós seremos salvos. Ele se coloca no lugar do leproso, porque, conforme a profecia de Isaías, ele também será desprezado, rejeitado pelos homens, visto como alguém que foi ferido por Deus, castigado, humilhado, amaldiçoado. A gente, graças ao sacrifício de Jesus, fomos libertados da condenação do pecado. O pecado, ele não tem poder sobre nós, ele não nos condena mais. Desde aquele dia que Jesus morreu em nosso lugar e na cruz levou todo o nosso pecado, a nossa dor, as nossas lepras. E associados a esse mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus, pelo batismo, pela graça de Deus, a mancha do pecado original foi apagada em nós. Mas a gente, por consciência, porque ninguém peca inconsciente, ainda durante a nossa vida, permitimos que certas lepras apareçam e às vezes até permaneçam na nossa história, na nossa vida, na nossa caminhada. E para essas lepras, que é o pecado, que são os pecados que ainda cometemos, existem remédios. Palavra de Deus, vida de oração, vida sacramental, sobretudo a Eucaristia e o sacramento da penitência, que são verdadeiros bálsamos, na nossa reconciliação com Deus. Via certa para nós vivermos em estado de graça. E cada vez que nós pecamos, Jesus, ele nos perdoa, se a gente se abre ao arrependimento. Cada vez que nós permitimos que a lepra do pecado surge à nossa alma e procuramos o devido remédio, Jesus age exatamente como agiu com aquele leproso. Ele se enche de amor, ele se enche de compaixão por nós. Ele não se envergonha de nós em nenhum momento. Às vezes a gente se envergonha pelo peso do pecado, mas o Senhor não se envergonha de nós. Isso é constrangedor, porque o mesmo Deus que morreu na cruz, diante da nossa vergonha, se alegra porque nós temos a iniciativa de voltar. E é preciso tratar as lepras causadas pelo pecado em nossa vida. A quaresma está aí, tempo de penitência, tempo de conversão, tempo de reconciliação, de celebrarmos inclusive o sacramento da reconciliação, como nos manda a Mãe Igreja. E é tempo de propósito, é tempo de jejum, é tempo de penitência. Começa quarta-feira, com a celebração das cinzas. A gente já pensou nos propósitos que a gente vai fazer com Deus nessa quaresma? Eu não tenho nada contra, mas eu deixei de fazer já há algum tempo aquelas abstinências que têm relação com comida ou bebida. Tem gente que passa os 40 dias sem comer chocolate, sem tomar Coca-Cola ou qualquer outra coisa que gosta. Eu cheguei num ponto da minha vida espiritual que percebi que aquilo ali não estava acrescentando em nada na minha conversão, na minha mudança de vida. E vamos falar a verdade. A gente fica sem comer, sem beber determinada coisa na quaresma, mas depois o resto do ano a gente come e bebe normalmente,
Então, eu penso que os propósitos que nós podemos e devemos fazer na quaresma têm que estar ligados àquilo que ainda é difícil da gente trabalhar, aquilo que ainda é difícil da gente enxergar. Todos nós somos pecadores, mas na realidade do pecado na nossa vida, todos nós temos aqueles pecados de estimação, que a gente alimenta, que a gente engorda, que faz crescer. Aqueles pecados que a gente tem consciência de que eles estão atrapalhando a gente na nossa evolução espiritual, na nossa santificação, mas mesmo assim a gente insiste em alimentar o infeliz. Quando a gente vê o pecado é um boi gordo, sabe? Parrudo, que de tanto que a gente alimentou. Por que não, conselho do padre, nessa quaresma a gente pensar em quais são os nossos pecados de estimação? Talvez a gente não dê conta de tirar a comida de todos nesse momento, mas escolher um, escolher dois, quem sabe três ou até mesmo todos, quem tiver coragem, e cortar nessa quaresma o alimento que a gente dá para eles e que a gente sabe qual é, em cada pecado, em cada situação, para que eles parem de crescer, para que eles parem de engordar. Porque se a gente consegue deixar de dar comida para eles durante 40 dias, isso é prova de que a gente vai conseguir deixar de dar comida para eles durante o resto da nossa vida. E quando a gente se livra de um pecado de estimação, a gente dá um passo bem firme na nossa santificação, no nosso processo de conversão. A liturgia da palavra nesse domingo, que é o último do tempo comum antes da quaresma, nos ilumina nesse sentido. Sabe, reconhecer-se leproso por conta da realidade do pecado não é humilhar-se, mas é reconhecer a nossa fraqueza e o quanto nós necessitamos do Senhor. E se a gente decide deixar de alimentar aquele pecado de estimação, certamente Deus vai nos ajudar com a sua graça. Todos os anos eu digo a mesma coisa, a gente não pode terminar a quaresma da mesma forma que a gente começou. Quando a gente chega lá na Semana Santa, propriamente no domingo de Páscoa, para celebrar a ressurreição de Jesus, nós precisamos celebrar também a nossa vitória, a nossa ressurreição. Não é só o padre que aconselha, é o Senhor que nos desafia, né, a olharmos para dentro de nós, identificarmos aquilo que realmente nos atrapalha no nosso processo de conversão e de santificação e ter a coragem de decidir, de mudar, de virar a página, de dar um chega para lá nesse pecado de estimação, para que nós sejamos mais santos. Que Deus nos ajude em sua graça, nesse itinerário que nós estamos para iniciar. E como eu acabei de dizer, chegando lá no fim, nós tenhamos a certeza de que algo em nossa vida se transformou, porque certamente a graça de Deus nos ajudará neste processo. Que Ele nos ilumine, que Ele nos encha de coragem, que nós possamos renovar a nossa decisão por Cristo e por uma vida santa em sua presença e no seu santo serviço. Amém.